Os novos membros do Conselho Nacional do Ministério Público tomaram posse em sessão presidida pelo Procurador-Geral da República. Os conselheiros destacaram a importância do trabalho desenvolvido pelo órgão em defesa do Ministério Público e da sociedade. Depois da sabatina no Senado Federal, os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público têm um longo trabalho pela frente. O desafio foi ressaltado pelo representante dos conselheiros, empossado para compor o órgão durante o biênio 2009-2011. Todos nós sabemos que temos que avançar e mudar. Necessitamos de efetiva estruturação de trabalho. Contamos com dedicados servidores para avançar e temos que criar e ousar. Todos os novos conselheiros querem dar seguimento ao trabalho dedicado e sério das composições anteriores. A importância dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho também foi destacada pelo Procurador de Justiça. Para Cláudio Barros, apesar das dificuldades encontradas no dia a dia, as ações do Conselho são efetivas. Para o presidente do CNMP, Roberto Gurgel, nada disso é considerado obstáculo para os novos conselheiros. Sem alarde, sem holofotes, trabalhamos muito, senhores conselheiros, e trabalhamos bem. O que não quer dizer que não tenhamos deixado algo por fazer ou tenhamos mesmo errado ao fazer. O que nos faltou de publicidade, sobrou de dedicação. Um tema delicado também foi comentado na solenidade de posse. A rejeição pelo Senado da indicação dos nomes do promotor de justiça de Aulas Costa Ribeiro e do procurador regional da República, Nicolau Dino. Há rumores de que a crise no Senado possa ter afetado as indicações. Todos lamentamos as possíveis baixas, inexplicáveis ou pelo menos decorrentes de razões desconhecidas, de valorosíssimos companheiros que dispensaram seu tempo, sua inteligência e interesses na tentativa de dar densidade e sentido a uma instituição com estrutura precária e recursos escassos. A outra situação que procurarei destacar, senhor presidente, é conviver com a alegria da posse e com a tristeza e com a desilusão de não poder contar nesta solenidade com a posse dos eminentes conselheiros nacionais Nicolau Dino e de Aulas Ribeiro. Os dois conselheiros haviam, 2 anos antes, sido indicados sem problema maior e acabaram pagando o preço de representarem o Ministério Público, principalmente os ramos do Ministério Público da União, que, por sua atuação, têm incomodado segmentos intocáveis que representam o poder político e econômico neste país. É engano pensar que a rejeição de seus nomes é pessoal. Representa, isto sim, um recado direto ao Ministério Público brasileiro. A instituição continuará atuando, ainda com mais dedicação, nas questões que tratam dos interesses maiores da sociedade brasileira. Os conselheiros aguardam a possibilidade de uma nova votação no Senado. Se isso não acontecer, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público pedirá aos órgãos legitimados para que seja feita 2 novas indicações. Essa é a 3ª composição do Conselho desde a sua criação em 2004. O órgão tem a missão de coordenar e planejar as ações administrativas do Ministério Público no plano nacional e combater a impunidade. O Conselho também recebe reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados. O CNMP é composto por 14 integrantes. Além do Procurador-Geral da República, que é o presidente do órgão, são 4 membros do Ministério Público da União, 3 do Ministério Público dos Estados, 2 juízes, um indicado pelo Supremo Tribunal Federal e o outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos que têm a indicação da Câmara dos Deputados e do Senado. No mesmo dia, os conselheiros participaram da primeira sessão do plenário. Na reunião foi escolhido o novo Corregedor Nacional, Sandro José Neis, promotor de Justiça de Santa Catarina, além dos presidentes das comissões permanentes. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia as atribuições da Defensoria Pública. Para a NPR, o texto cria uma superposição indevida de funções, inclusive com algumas exclusivas do Ministério Público.
Ampliar o acesso à justiça. Esse é o compromisso da Defensoria Pública. Ela presta assistência jurídica às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. As defensorias atuam em projetos de assistência aos presos, à violência doméstica familiar e em outras ações. Os que trabalham no órgão defendem uma melhor estruturação e fortalecimento da instituição. E é isso que propõe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. A proposta, que já passou pela Câmara e agora aguarda a votação no Senado, quer ampliar as funções das defensorias da União, do Distrito Federal e dos estados. Eu acho que o projeto que passou na Câmara, nós conseguimos retirar muitos excessos. E o Senado certamente fará alguns ajustes. Eu acho que deve-se valorizar a Defensoria Pública, mas não criar um quarto poder. O Brasil tem 3 poderes que devem ser prestigiados e independentes e harmônicos. A partir deste projeto, as defensorias vão poder convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções constitucionais. O PL também regulamenta a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da instituição. O relator da matéria, deputado Mauro Benevides, acredita que todos os critérios constitucionais foram observados. Nós ampliamos realmente as prerrogativas, naturalmente que conciliamos os interesses que momentaneamente poderiam ser conflitantes, porque temos interesses do Ministério Público, que foram resguardados, e os da Defensoria, a fim de que não houvesse nunca uma superposição de atribuições. Mas não é o que acredita a Associação Nacional dos Procuradores da República. Apesar de reconhecer o trabalho dos defensores e não querer o enfraquecimento da instituição, a NPR defende que parte do projeto é inconstitucional ao atribuir à Defensoria Pública a defesa dos interesses coletivos, função resguardada pela Constituição aos procuradores da República. O trabalho da Defensoria é um trabalho de um advogado. Ele lida com o direito individual daquele réu que não pode custear a sua defesa. Já o Ministério Público, como advogado da sociedade, ele cuida de interesses que transcendem o indivíduo, interesses da coletividade, mas sobretudo os interesses difusos, que são os interesses da coletividade que estão difusos em toda a sociedade. Então são missões constitucionais muito características e distintas. Por isso é que nós vemos com grande preocupação esse projeto de lei que estende à Defensoria Pública a missão constitucional do Ministério Público e esvazia, no âmbito daquela instituição, da Defensoria, a sua missão primeira, que é cuidar do réu pobre. No próximo bloco, o quadro Direitos Fundamentais vai abordar o que diz a Constituição sobre o fechamento ou a suspensão das atividades de uma associação. Até já!